Antes de começarmos essa oração, peço que você declare nos comentários: eu recebo o fogo de Deus sobre minha vida. Inscreva-se no canal para mais orações de libertação e guerra espiritual. Compartilhe com alguém que precisa desta libertação. Agora diga comigo: Senhor dos exércitos, Deus invencível nas batalhas, neste momento eu ergo a minha voz em clamor com autoridade celestial, com firmeza na palavra, com a certeza de que estás comigo. Eu levanto este clamor como um guerreiro vigilante, posicionado na torre de vigia espiritual, com o coração cheio da fé viva no teu poder. Senhor, eu clamo agora para que o teu fogo santo venha do alto. Queima, ó Deus, com labaredas vivas, todas as obras das trevas que foram lançadas contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, contra os meus caminhos. Eu clamo por fogo, não fogo estranho, mas o fogo legítimo que procede do trono da tua glória. Fogo que consome, que destrói, que desfaz, que aniquila, que desmantela todas as estratégias do inimigo. Em o nome poderoso de Jesus Cristo, eu declaro agora guerra santa, guerra justa, guerra profética. Eu me levanto como voz profética nesta geração para decretar o fim das obras ocultas, o fim das alianças com as trevas, o fim das armadilhas invisíveis que foram preparadas nos bastidores do inferno. Eu clamo contra cada espírito das trevas, contra cada demônio territorial, contra cada entidade disfarçada, contra cada potestade que tenta se esconder nas sombras. Queimem agora em nome de Jesus. Espíritos de bruxaria, magos e feiticeiros do oculto, vozes de encantamento, altares de sacrifício, pactos de sangue, palavras de maldição, sentenças decretadas nos becos das trevas. Eu clamo contra vocês, com espada afiada do Espírito. Eu os corto, eu os desligo, eu os disperso. Que a fumaça do fogo de Deus suba e preencha todos os lugares onde o inimigo tentou se esconder. Que a luz do Cordeiro de Deus brilhe e revele cada armadilha, cada plano oculto, cada cilada montada. Senhor, eu invoco a tua justiça, não justiça humana, mas a justiça que vem do céu, que caia agora sobre toda obra de macumba, feitiço, vodú, magia negra, despacho de cemitério, rituais de lua, invocações demoníacas, imagens consagradas, objetos encantados, poções malditas. Que tudo isso seja destruído pelo teu poder. Eu clamo para que os anjos de guerra sejam liberados agora. Que Miguel, o arcanjo guerreiro, se levante com sua espada flamejante e invada territórios espirituais com força total. Clamo, Senhor, contra as armadilhas do inimigo no campo emocional. Toda seta invisível lançada na mente, todo dardo inflamado de confusão, de medo, de dúvida, de tristeza, de desânimo, de opressão, de manipulação. Queime agora. Espírito Santo, sopra o vento da libertação. Vento forte, vento impetuoso, vento que derruba fortalezas mentais. Todo ataque de depressão, toda sugestão de suicídio, toda presença de espíritos de morte caia por terra agora. Eu clamo com ousadia. Saia em nome de Jesus. Contra os espíritos de controle, de dominação, de aprisionamento, eu clamo fogo. Espíritos que se disfarçam de amigos, de conselheiros, de voz interior, mas que estão escondidos tentando desviar, paralisar, desanimar. Eu clamo para que as escamas caiam dos olhos, que toda cegueira espiritual seja queimada, que toda surdez espiritual seja desfeita, que os olhos espirituais se abram, que os ouvidos espirituais escutem o som da trombeta do céu. Contra as maldições hereditárias, eu clamo libertação. Contra os pactos antigos, orações contrárias, promessas feitas a demônios por antepassados, eu clamo libertação. Contra marcas espirituais, selos demoníacos, sinais nas vestes espirituais, eu clamo sangue. Sangue do Cordeiro, sangue precioso, sangue que purifica, sangue que limpa, sangue que protege, sangue que sela. Eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para apagar toda a acusação antiga, todo o direito legal do inferno. Senhor,
todo ambiente que foi consagrado às trevas, todo espaço onde foi plantado feitiço, todo território onde se abriu uma brecha, eu clamo agora, sela com teu fogo, purifica com teu fogo, desinfeta com teu fogo, que nenhum espírito imundo encontre descanso, que sejam perturbados, perseguidos, afugentados, expulsos, que não resistam à glória que desce agora. Eu clamo por presença, presença densa, presença real, presença manifesta da tua santidade neste lugar. Contra os espíritos familiares, contra os demônios que se escondem nas gerações, que imitam, vozes que usam rostos conhecidos que se camuflam em sonhos e visões, eu clamo exposição. Que sejam identificados, confrontados, expulsos, contra o engano espiritual, contra os falsos dons, contra a falsa luz, contra as falsas revelações, eu clamo discernimento. Que todo espírito de engano seja calado, que todo falso profeta seja desmascarado, que toda manipulação espiritual seja desfeita. Contra os ataques noturnos, contra os terrores da noite, contra os pesadelos enviados do inferno, contra os espíritos que andam na calada da noite, contra os visitantes noturnos, eu clamo, fogo. Que os quartos sejam cercados por fogo, que a cama seja santificada com óleo, que os sonhos sejam protegidos por muralhas de anjos, que o sono seja seguro, restaurador, profundo, intocável. Eu clamo para que nenhuma presença maligna se manifeste, para que nenhuma figura obscura entre, para que nenhuma opressão tenha acesso. Senhor, toda a armadilha emocional, sentimental, financeira, espiritual, conjugal, ministerial, seja ela visível ou oculta, eu clamo contra. Eu clamo para que todas as iscas do inimigo percam sua atratividade, que toda distração seja revelada, que toda imitação de bênção seja mostrada como cilada, que todo laço seja quebrado, que todo nó seja desatado, que todo enfeitiçamento seja desfeito. Eu clamo pela unção que despedaça o jugo, unção que vem do alto, unção que esmaga correntes, que quebra cadeados, que despedaça grilhões. Contra os bloqueios na oração, na leitura da palavra, no jejum, na adoração, eu clamo fluidez. Que as correntes invisíveis que impedem a busca espiritual sejam queimadas agora. Que os véus da distração caiam, que os muros da frieza espiritual desabem, que os obstáculos da incredulidade sejam pulverizados. Eu clamo para que haja liberdade no espírito, que os céus se abram sobre esta vida, que a voz do Pai seja ouvida claramente, que os passos sejam guiados com precisão. Pai, que o teu fogo continue queimando, que não seja uma chama passageira, mas uma fogueira contínua, que o altar esteja sempre aceso, que o incenso da oração suba dia e noite, que a intercessão se torne um estilo de vida, que a vigilância seja constante, que o espírito nunca adormeça, que o discernimento seja aguçado, que a armadura espiritual esteja completa, sem falhas, sem brechas. Esta é a minha oração, este é o meu clamor, esta é a minha guerra. Não recuo, não me calo, não desisto. Fui levantado para este tempo. Fui ungido para confrontar as trevas. Fui chamado para incendiar as fortalezas do inferno com a verdade do Evangelho. E assim seguirei, sem medo, com fé, com autoridade, com o fogo do Espírito me guiando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo contra todo tipo de espírito de sabotagem, espíritos enviados para atrasar conquistas, para confundir decisões, para impedir contratos, para travar relacionamentos saudáveis, para plantar desconfiança, ciúme, fofoca e discórdia. Espíritos que agem em bastidores, que sopram ideias falsas, que inflam o ego, que criam divisões. Queimem agora. Espírito Santo, sopra teu fogo contra esses sabotadores. Que cada armadilha montada para destruir amizades, parcerias e alianças seja totalmente desfeita. Clamo contra a bruxaria emocional, contra rituais feitos para perturbar os sentimentos, contra palavras lançadas para criar ódio, para gerar afastamento, para alimentar mágoas,
para prender o coração a pessoas erradas. Que todo laço de alma seja queimado, que todo vínculo espiritual impuro seja destruído, que todo feitiço de amarração sentimental seja desfeito, que toda manipulação de sentimentos, feita por palavras encantadas, por objetos consagrados, por perfumes malditos, por comidas consagradas, seja arrancada e queimada agora. Queima, Senhor. Clamo contra os pactos de sangue. Pactos feitos em silêncio, em oculto, em rituais hediondos, em cemitérios, em encruzilhadas, em terreiros, em florestas, em grutas. Pactos com entidades espirituais malignas, com demônios mascarados, com seres das trevas disfarçados de luz. Que esses pactos sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo fale mais alto. Que o sangue puro do Cordeiro anule toda a legalidade adquirida por sangue profano. Eu clamo, cancela, Senhor. Rasga o contrato, queima o livro onde foi registrado. Senhor, clamo contra os observadores espirituais, contra os demônios espiões, contra os olhos que vigiam os filhos de Deus tentando prever seus passos, contra os ouvidos espirituais treinados para captar orações e planos, contra os demônios que se escondem em objetos, em cantos, em móveis, em espelhos, em janelas, em roupas, em presentes consagrados, que sejam cegados agora, que seus olhos espirituais sejam consumidos pelo fogo de Deus, que percam toda a habilidade de ouvir e ver, que sejam expulsos, que não resistam à unção. Eu clamo por varredura espiritual, uma varredura profunda, intensa, minuciosa, feita pelo teu Espírito. Vai, Senhor, vasculha tudo. Vasculha o corpo, a alma, o espírito, a casa, o quarto, o trabalho, a mente, as emoções. Vasculha os sonhos, as intenções, os vínculos. Onde houver uma brecha, fecha. Onde houver uma raiz, arranca. Onde houver contaminação, purifica. Onde houver sujeira, lava. Onde houver impureza, consagra. Onde houver trevas, acende a luz. Clamo contra os encantamentos disfarçados, contra aqueles que se aproximam com sorrisos, mas carregam veneno nos lábios, contra os que distribuem presentes carregados de maldição, contra os que oferecem ajuda, mas por trás operam manipulação espiritual, contra os que entregam orações envenenadas, palavras fingidas, bênçãos com duplo sentido. Que o discernimento do Espírito esteja ativo, que os olhos sejam como chamas de fogo, capazes de ver além da aparência. Que a tua verdade exponha tudo. Clamo contra os decretos lançados por inveja, contra palavras malditas ditas por familiares, colegas, supostos amigos, ex-companheiros, falsos irmãos, contra pragas proferidas em momentos de raiva, contra palavras lançadas com intenção de amaldiçoar, contra votos de fracasso, promessas de ruína, declarações de enfermidade. Eu clamo por fogo nessas palavras, que todas essas palavras sejam queimadas agora, que nenhuma delas frutifique, que sejam desfeitas pela raiz, que o sangue de Jesus cubra cada palavra, cada sentença, cada frase maldita. Pai, clamo contra os ataques nos sonhos, contra demônios que aparecem como pessoas conhecidas, contra pactos selados em sonhos, relações sexuais oníricas, casamentos espirituais, alianças feitas em cenários noturnos. Clamo contra os ladrões de virtudes, contra os destruidores de propósitos que se infiltram durante o sono. Queima, Senhor. Que cada demônio incubado em sonhos seja queimado agora. Que todo laço feito em visão noturna seja rompido. Que todo espírito que se infiltra por cansaço espiritual seja destruído. Clamo contra os espíritos de repetição, espíritos que aprisionam as pessoas em ciclos intermináveis. Ciclos de fracasso, de enfermidade, de traição, de solidão, de pobreza, de derrota. Ciclos que se repetem em aniversários, datas específicas, períodos do ano. Quebra agora, Senhor, quebra o padrão, interrompe a sequência. Liberta os teus filhos da prisão do tempo. Que toda maldição cíclica seja anulada.
Que toda marca no tempo seja apagada pelo teu poder. Que o relógio espiritual seja restaurado. Clamo contra os grilhões mentais, contra cadeias invisíveis que impedem a fé de crescer, que limitam a visão espiritual, que bloqueiam a mente para não compreender a palavra, que desviam o foco. Contra todo cansaço repentino ao orar, contra toda distração ao ler a Bíblia, contra todo desânimo ao jejuar. Queima essas amarras, Espírito Santo, sopra vento novo, renova o vigor espiritual. Traz fome da tua presença, desperta os dons adormecidos, levanta guerreiros que não se cansam, ergue intercessores que não param. Senhor, clamo contra os pactos familiares ocultos, contra compromissos feitos por avós, pais, tios, líderes espirituais corrompidos, pactos de troca, de oferenda, de sacrifício, contra pactos feitos com linhas de feitiçaria, cartomancia, espiritismo, maçonaria, seitas ocultas. Quebra agora, Senhor, que o poder do alto desça e incinere cada papel espiritual, cada amuleto herdado, cada marca na linhagem familiar. Eu clamo por libertação completa da árvore genealógica. Clamo por juízo contra os inimigos espirituais. Que os perseguidores ocultos sejam confrontados pelo teu fogo. Que os que lançam feitiços sejam surpreendidos pela glória. Que os que preparam poções caiam sobre suas próprias armadilhas. Que os que fazem despachos colham o fruto do que semearam. Que os que zombam da tua santidade vejam com os próprios olhos o teu poder. Senhor, levanta teu braço forte, manifesta a tua justiça. Que as trevas sejam abaladas pela força do teu nome. Clamo por libertação total. Libertação do corpo, da alma, do espírito. Libertação da mente, do coração, das emoções. Libertação dos espaços, dos ambientes, das rotinas. Que tudo seja santificado. Que tudo seja purificado. Que tudo seja transformado. Clamo por cobertura espiritual total. Que os anjos do Senhor acampem ao redor. Que a nuvem de glória paire sobre a casa. Que a muralha de fogo circunde o lar. Que o óleo do alto desça sobre a cabeça e escorra até os pés. Que haja proteção visível e invisível. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu avanço com fé ardente, com autoridade legítima, com a armadura completa do Espírito. Não recuo, não me calo, não negocio. Hoje é dia de juízo contra as trevas. Hoje é dia de destruição das armadilhas do inimigo. Hoje é dia de libertação total. Hoje é dia de fogo consumidor. Clamo contra as maldições lançadas por consagrações. Maldições geradas quando alguém entregou sua casa a entidades, seus bens a demônios, sua família a ídolos. Maldições vindas de consagrações de bebês em terreiros. Consagrações de empreendimentos a espíritos territoriais. Consagrações de relacionamentos a divindades pagãs. Que toda consagração feita sem a tua permissão seja anulada agora. Que o teu sangue purifique os altares contaminados. Que o teu fogo queime os contratos profanos. Clamo contra objetos espiritualmente contaminados, fotos consagradas, roupas enfeitiçadas, joias e alianças carregadas com energias negativas, sapatos que foram oferecidos, Bíblias manipuladas, itens colocados estrategicamente para monitorar e causar atraso. Queima, Senhor. Queima esses objetos, agora. Que nenhum demônio encontre descanso nessas peças. Que toda presença oculta seja denunciada. Espírito Santo, visita cada canto e revela o que precisa ser removido. Tira o oculto para fora. Nada ficará escondido diante do teu olhar. Clamo contra os espíritos de atraso. Espíritos que impedem o progresso, que tornam tudo pesado, que paralisam projetos, que frustram orações, que resistem às bênçãos. Espíritos que estacionam o tempo, que colocam areia em engrenagens, que travam o que já foi liberado no céu. Que sejam destruídos agora. Que sejam acorrentados e lançados nas regiões abissais. Eu declaro que os céus estão abertos, o caminho está livre, e tudo o que estava travado será destravado pelo poder do nome de Jesus.
Clamo contra as cadeias emocionais. Espíritos que controlam por culpa, que aprisionam por rejeição, que manipulam por medo, que exploram as feridas da alma. Espíritos que operam em traumas, que se alimentam de dores antigas, que criam fortalezas mentais, que alimentam a autossabotagem. Que o teu fogo entre agora nesses territórios. Que toda estrutura espiritual erguida pela dor seja demolida. Que todo controle emocional das trevas seja desfeito. Eu clamo por libertação interior. Que o bálsamo do céu cure a alma. Que a presença do Espírito traga alívio e descanso. Senhor, eu clamo contra os portais espirituais ilegítimos, contra portais abertos por filmes, músicas, livros, jogos, palavras ditas em rituais inconscientes, práticas espirituais sincretistas, portais abertos por curiosidade, por ignorância, por tradições familiares. Que esses portais sejam fechados agora. Que as portas da perdição sejam lacradas. Que os caminhos das trevas sejam bloqueados. Eu clamo por portais celestiais sendo abertos. Que os anjos do Senhor subam e desçam, trazendo respostas, carregando glória, movimentando promessas. Clamo contra os demônios familiares, espíritos que acompanham linhagens, que se escondem na hereditariedade, que tentam se passar por características de personalidade, mas são prisões espirituais. Espíritos de vício, promiscuidade, agressividade, mentira, religiosidade, orgulho, frieza, miséria. Que toda marca geracional demoníaca seja quebrada. Que os filhos não sofram mais o que os pais sofreram. Que o sangue de Jesus lave as gerações passadas, presentes e futuras. Que a linhagem seja purificada. Clamo contra as sentenças espirituais. Sentenças ditas por boca humana ou liberadas em oculto por entidades. Sentenças como: você nunca será feliz. Tudo o que você tocar vai dar errado. Você vai morrer cedo. Ninguém vai te amar. Você vai perder tudo. Você vai acabar sozinho. Eu queimo cada uma dessas sentenças. Eu declaro que nenhuma palavra maldita terá poder. Eu substituo essas palavras por promessas da tua palavra. Eu declaro vida em abundância, favor divino, libertação total, alegria duradoura, proteção constante. Clamo contra as mentiras espirituais, contra vozes malignas que sussurram no ouvido dizendo: Deus não te ouve, você não é amado, você está sozinho, é tarde demais, não tem mais solução. Eu calo essas vozes. Que toda mentira demoníaca seja silenciada pelo trovão da tua verdade. Que toda distorção seja corrigida pela tua palavra. Que a identidade do teu filho seja restaurada. Que ele se veja como tu o vês. Forte, amado, escolhido, livre, mais que vencedor. Clamo contra a opressão noturna, contra a paralisia do sono, sufocamento, visitas espirituais malignas, sonhos recorrentes de derrota, de perseguição, de queda, de abandono, de perda. Que o ambiente de sono seja santificado. Que os anjos do Senhor vigiem cada segundo da noite. Que a presença do Espírito Santo habite o quarto. Que nenhuma presença maligna ouse se aproximar. Que os demônios noturnos fujam diante da luz gloriosa que brilha sobre este lugar. Que os sonhos sejam proféticos, restauradores, cheios de revelação. Senhor, clamo contra os exércitos das trevas que se reúnem em reuniões espirituais malignas, contra conselhos do inferno, assembleias demoníacas, estratégias malignas arquitetadas para destruir famílias, igrejas, ministérios, empresas, vidas. Que essas reuniões sejam confundidas, que a comunicação deles seja cortada, que haja divisão entre eles, que os demônios se ataquem uns aos outros, que todo plano armado contra os teus servos seja frustrado, que a tua sabedoria anule a astúcia do inferno. Clamo por alinhamento espiritual, que a casa esteja alinhada com os céus, que o coração esteja alinhado com o espírito, que os passos estejam alinhados com o propósito, que os pensamentos estejam alinhados com a tua palavra, que nenhuma interferência demoníaca consiga nos tirar do centro da tua vontade,
Que o relógio do céu marque o tempo certo de cada milagre, de cada resposta, de cada movimentação. Clamo por autoridade renovada. Que a espada espiritual esteja afiada. Que a armadura esteja ajustada. Que o escudo da fé esteja firme. Que os pés estejam prontos para avançar. Que a mente esteja protegida com o capacete da salvação. Que a cintura esteja cingida com a verdade. Que o peito esteja coberto pela couraça da justiça. Eu não sou vítima, eu sou guerreiro. Eu não fujo, eu enfrento. Eu não me calo, eu profetizo. Eu não me escondo, eu me levanto em nome do Senhor dos exércitos. Este é o clamor do sangue, o sangue que fala mais alto, o sangue que silencia as acusações, o sangue que apaga os pecados, o sangue que desarma os altares do inimigo, o sangue que lava, cura, restaura, liberta e sela. E é com esse sangue que eu marco os umbrais da casa. É com esse sangue que eu selo a mente e o coração. É com esse sangue que eu declaro: aqui não. Aqui é território sagrado. Aqui não é lugar de feitiço, de demônio, de encosto, de maldição. Aqui reina o leão da tribo de Judá. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora contra espíritos de sabotagem espiritual, espíritos que tentam desestruturar cultos, perturbar momentos de oração, gerar distrações, criar embaraços, provocar desânimo, espalhar apatia. Espíritos que atuam nos bastidores para travar avivamento, impedir batismos, bloquear o fluir da palavra, gerar confusão em reuniões espirituais. Que sejam queimados agora, que percam todo o acesso, que sejam desligados da missão, que suas estratégias falhem miseravelmente. Clamo contra as alianças com trevas feitas por ancestrais, pactos ocultos, juramentos pronunciados diante de entidades, votos feitos em cerimônias ocultas, alianças que cobram direito legal sobre descendentes, alianças que aprisionam gerações inteiras em ciclos repetitivos de derrota, dor e fracasso. Eu quebro essas alianças agora pelo sangue do Cordeiro. Eu anulo cada pacto profano. Eu corto todo vínculo espiritual maligno. Eu proclamo a separação completa entre a minha linhagem e toda a herança demoníaca. Clamo contra as vigilâncias espirituais, espíritos enviados para observar, espionar, relatar, monitorar, acusar. Olhos demoníacos em cima de projetos, relacionamentos, finanças, saúde e ministério. Espíritos vigias que trazem relatórios ao inferno. Que esses olhos sejam cegados, que esses ouvidos sejam tapados. Que toda a rede de comunicação espiritual das trevas seja desfeita. Que os observadores sejam confundidos. Que todo o sistema de rastreio das trevas seja queimado agora. Clamo contra as prisões espirituais construídas nos sonhos. Cativeiros noturnos, celas mentais, grilhões psíquicos, sonhos de repetições de perda, de vergonha, de falência, de perseguição. Eu anulo cada construção demoníaca feita no campo onírico. Eu clamo por fogo nos vales de aprisionamento noturno. Que os anjos do Senhor entrem nessas prisões e libertem os cativos. Que toda programação implantada no sono seja removida. Que os sonhos sejam restaurados como ferramenta profética e não como campo de batalha passivo. Clamo contra os lançamentos de palavras contaminadas, declarações feitas por boca de invejosos, orações distorcidas por corações sujos, intercessões disfarçadas com motivações carnais. Toda palavra carregada com inveja, malícia, rancor, manipulação ou controle, seja agora cancelada. Nenhuma oração contrária vai prosperar. Nenhuma palavra vinda de altar impuro encontrará espaço. Eu revogo as palavras carregadas de veneno. Eu elevo um escudo de fé contra cada dardo verbal inflamado. Senhor, eu clamo contra os encantamentos, palavras cantadas, recitadas, invocadas com o objetivo de dominação espiritual, cânticos de feitiçaria, rezas de domínio, mantras de possessão, que sejam dissolvidos agora, que o som do céu seja mais alto, que as vozes dos anjos calem os encantamentos das trevas, que toda melodia maligna seja substituída por louvor genuíno, que toda canção das trevas se transforme em cântico de vitória,
Clamo contra os rituais secretos, feitos em noites escuras, em locais isolados, com sangue derramado, com oferendas e sacrifícios. Rituais para destruir famílias, causar acidentes, gerar mortes, espalhar doenças, plantar divisões. Eu lanço agora o fogo do céu sobre cada altar de bruxaria. Que toda mesa de despacho seja virada. Que todo círculo mágico seja desfeito. Que toda oferenda seja invalidada. Que os elementos usados sejam queimados e toda energia maligna seja neutralizada. Clamo contra a troca de identidade espiritual. Espíritos que se disfarçam, que assumem vozes, que se manifestam como guias, mentores ou mesmo falsos anjos de luz. Espíritos que se apresentam como respostas divinas, mas carregam veneno de engano. Que toda manifestação disfarçada seja exposta. Que o Espírito da Verdade revele a real identidade dos espíritos presentes. Que caia por terra toda ilusão. Que a verdade prevaleça. Que os olhos espirituais sejam abertos. Clamo contra as maldições alimentadas por fotos, objetos pessoais, cabelos, roupas ou nomes escritos em papéis de rituais. Que todas essas práticas sejam anuladas. Que cada ponto de contato usado pelos feiticeiros seja neutralizado. Que os dados manipulados no reino espiritual percam o poder agora. Que o nome que foi pronunciado nos altares profanos seja apagado pelo sangue do Cordeiro. Que todo vínculo criado por esses objetos seja cortado com a espada do Espírito. Clamo por restauração espiritual e emocional. Que todo dano causado pelas trevas seja reparado. Que tudo que foi arrancado, roubado ou quebrado seja restaurado com dupla honra. Que a paz volte ao ambiente. Que a alegria volte ao coração. Que o sono seja leve. Que o fardo espiritual desapareça. Que o peso da opressão se dissolva. Que a atmosfera seja purificada. Que o lar seja lavado pela glória de Deus. Que os céus se abram e permaneçam abertos sobre esta casa. Clamo por uma nova unção de autoridade. Que a minha voz tenha peso no mundo espiritual. Que as palavras liberadas neste clamor ecoem como trovão. Que cada decreto se transforme em espada flamejante. Que cada ordem em oração se torne realidade palpável. Eu não oro apenas como servo, oro como guerreiro. Eu não suplico por medo, eu comando por fé. Eu não murmuro em desespero, eu clamo com coragem. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho herança. Eu tenho acesso. Eu tenho respaldo do céu. Este é o clamor que não se cala. O clamor que não recua. O clamor que não cansa. Este é o clamor que quebra grilhões, destrói fortalezas, derruba muralhas, silencia feitiços e abate os exércitos inimigos. Este é o clamor de quem está em aliança com o Deus que nunca perde. Este é o clamor que sobe ao trono e desce como fogo. Pai Todo-Poderoso, eu clamo neste momento com a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Eu não vim a ti como alguém desarmado ou vencido, mas como um guerreiro que conhece o poder do sangue de Jesus e que se firma na rocha eterna da tua palavra. Eu declaro que nada me separará do teu amor e nada me impedirá de avançar em vitória. Eu clamo contra toda estratégia maligna que o inimigo tenha levantado para me derrubar, contra todo plano, toda trama, toda cilada e emboscada espiritual. Eu levanto minha voz em guerra. Eu tomo posse do poder que me foi dado para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Eu decreto que todas as fortalezas das trevas que se levantaram contra mim serão derrubadas agora, pelo fogo do Espírito Santo. Eu clamo contra espíritos de engano, de mentira, que tentam confundir minha mente, lançar dúvidas em meu coração e impedir que eu avance com clareza. Que esses espíritos sejam agora desmascarados, que suas mentiras sejam reveladas pela luz do Evangelho, que a verdade de Cristo brilhe forte sobre minha vida, dissipando toda sombra de dúvida e treva, que meu entendimento seja renovado e minha mente fortalecida para resistir às investidas do inimigo. Eu declaro guerra contra os espíritos que operam na área das emoções, que trazem ansiedade, medo,
insegurança, depressão e tristeza profunda. Eu profetizo alegria, paz e esperança. Eu decreto que o espírito de louvor substitua o espírito de medo, que o conforto divino encha meu coração e que toda depressão seja quebrada agora. Eu clamo que o óleo da alegria seja derramado sobre minha alma e que a força do Espírito Santo me sustente em todo momento. Eu clamo contra toda manifestação demoníaca que tenta se apresentar como ajuda espiritual, como guia, como fonte de sabedoria, mas que na verdade quer destruir minha fé e minha comunhão com Deus. Que toda voz falsa seja calada. Que o Espírito Santo me guie e me revele toda a verdade. Que eu tenha discernimento para reconhecer o engano e a falsidade e para rejeitar toda influência contrária à palavra de Deus. Eu clamo por libertação das garras do medo espiritual, medo que paralisa, que limita, que impede o avanço da fé, medo que prende, que acorrenta, que sufoca a esperança. Eu declaro que o medo não tem mais domínio sobre mim. Eu tomo posse da coragem que vem do Senhor. Eu ando com passos firmes e confiantes, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu clamo contra a maldição da estagnação espiritual, emocional, financeira e física. Quebre agora todo laço que me mantém preso a situações que não se resolvem, que não avançam, que não florescem. Que toda raiz de amargura, inveja, mágoa e rancor seja arrancada pela raiz. Que o fogo do Espírito purifique meu coração e minha mente, preparando-me para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu clamo contra as investidas do inimigo contra a minha família, contra todo ataque espiritual contra meus pais, irmãos, filhos e cônjuge. Que cada laço demoníaco seja cortado, que cada maldição seja anulada, que cada alvo do inimigo contra meus entes queridos seja protegido pela mão poderosa de Deus. Eu decreto que a paz e a segurança reinem em meu lar, que o amor de Cristo seja o escudo intransponível que cobre minha família. Eu clamo contra toda a opressão espiritual que tenta se manifestar no meu local de trabalho, na minha carreira, nos meus negócios. Que toda força das trevas que atua para impedir o meu sucesso, para derrubar minha reputação, para bloquear minha ascensão, seja queimada pelo fogo do Espírito Santo. Eu decreto prosperidade, avanço e crescimento em tudo o que eu faço. Que portas se abram onde antes estavam fechadas. Eu clamo contra toda forma de feitiçaria, magia negra, vodú, macumba e trabalhos de cemitério que possam estar agindo contra mim. Que todo altar oculto seja destruído agora. Que todo o poder das trevas lançado sobre mim seja quebrado. Que as correntes espirituais que me prendem sejam cortadas pela espada do Espírito. Que a luz de Cristo brilhe intensamente em meu caminho, dissipando toda a escuridão. Eu clamo pela restauração completa de minha vida, pela restauração de minha alma, do meu corpo, do meu espírito. Que toda ferida causada pelo inimigo seja curada. Que todo dano espiritual, emocional e físico seja restaurado em dobro. Que eu possa caminhar na plenitude da saúde, da paz, da prosperidade e da alegria que só Deus pode dar. Eu clamo pelo derramamento do Espírito Santo em minha vida, para que eu possa ser capacitado a vencer todas as batalhas espirituais que vierem contra mim. Que o Espírito Santo me encha com poder, sabedoria, discernimento e coragem. Que eu seja revestido de força celestial para avançar com fé, sem vacilar, com firmeza e ousadia. Eu clamo, Senhor, por um escudo protetor sobre minha mente, meu coração e meu corpo. Que nenhum espírito maligno tenha acesso a esses lugares sagrados. Que o teu sangue me cubra, me proteja e me livre de todo mal. Que eu possa andar com confiança, sabendo que és meu refúgio e minha fortaleza. Eu clamo contra toda a rede de mentiras, fofocas e acusações falsas que tentam me destruir. Que a verdade prevaleça. Que a justiça de Deus seja manifestada em minha vida. Que eu possa andar em retidão e integridade e que a honra do Senhor me cubra. Eu clamo contra as armas espirituais lançadas contra meus sonhos, projetos e ministério. Que o inimigo não tenha sucesso em destruir o que Deus já planejou para a minha vida.
que toda arma forjada contra mim seja anulada agora, e que toda língua que se levantar contra mim em juízo seja condenada. Eu clamo por um avivamento espiritual em minha vida, para que eu possa ser luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção, testemunha fiel do poder de Deus. Que meu clamor seja ouvido no céu e tremam os portões do inferno diante da minha fé. Eu clamo, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma, com toda a minha mente. Eu clamo sem hesitar, sem fraquejar, sem dúvida, porque sei que Tu és fiel e justo para ouvir e responder. Eu proclamo vitória, libertação, cura, restauração, prosperidade e paz. Eu declaro que o inimigo não tem poder sobre mim, pois eu estou firmado na rocha que é Cristo Jesus. Eu decreto que todo o mal será consumido pelo fogo do Espírito Santo, que este clamor suba como incenso suave diante do trono de Deus, e que a glória do Senhor se manifeste poderosamente em minha vida, que o Espírito Santo me conduza, me fortaleça e me guie em todos os dias da minha jornada. Eu declaro que estou mais que vencedor, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Eu declaro que a vitória é minha, que a liberdade é minha, que o poder de Deus é meu escudo e defesa. Eu me rendo completamente ao Senhor, confiando plenamente no seu amor, na sua proteção e no seu poder. Eu clamo com fé, sabendo que Tu és o Deus que nunca falha, o Deus que realiza o impossível, o Deus que luta por mim e comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora eu volto meu clamor a Ti, firme na certeza de que Tu és o meu refúgio, minha força e minha salvação. Eu não temo porque Tu estás comigo. Eu não vacilo porque Tu és a rocha eterna em que estou firmemente ancorado. Eu me aproximo de Ti com ousadia e confiança, sabendo que ouves a voz do Teu servo e respondeste com poder e misericórdia. Eu clamo contra todas as trevas que tentam se levantar contra mim, contra meu lar e contra minha família. Eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda obra das trevas seja desfeita agora, que todo altar satânico seja destruído, que todo plano maligno seja frustrado. Eu profetizo libertação, vitória e renascimento espiritual. Eu clamo por proteção sobre minha mente, para que nenhum pensamento de medo, dúvida, ansiedade ou engano encontre lugar dentro de mim. Eu decreto que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu me revisto com a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu clamo contra os espíritos que promovem divisão, contenda e confusão. Eu decreto que o espírito de unidade, amor e paz tome conta dos meus relacionamentos. Que o inimigo não tenha nenhuma brecha para semear a discórdia ou destruir os laços de afeto e confiança. Que a graça do Senhor traga reconciliação, harmonia e entendimento. Eu clamo por força e coragem para continuar a caminhada, mesmo diante das dificuldades e das lutas espirituais. Eu declaro que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, que toda fraqueza seja coberta pela força divina, que toda dúvida seja dissipada pela fé, e que todo desânimo seja vencido pela esperança no Senhor. Eu clamo pela restauração de tudo o que foi tomado pelo inimigo, pela restauração de minha saúde, do meu emocional, das minhas finanças e da minha casa. Que o Senhor abra portas que estavam fechadas, derrube muros que impediam meu progresso e multiplique as bênçãos em minha vida. Eu tomo posse da prosperidade, da paz e da alegria que só Tu podes dar. Eu clamo contra toda cilada espiritual, armadilhas ocultas e ataques invisíveis que buscam me derrubar. Eu ordeno, pela autoridade do nome de Jesus, que esses ataques sejam anulados. Que toda rede armada contra mim se desfaça agora. Que os anjos do Senhor me guardem em todos os meus caminhos, para que eu não tropece em pedra alguma. Eu clamo por discernimento espiritual, para que eu possa reconhecer as táticas do inimigo e reagir com sabedoria. Que o Espírito Santo me guie em cada decisão, em cada palavra e em cada ação. Que eu ande na luz, evitando as armadilhas das trevas e caminhando firme na verdade.
Eu clamo contra toda opressão espiritual que tenta roubar minha alegria, minha paz e meu propósito. Eu decreto liberdade total em meu espírito, alma e corpo. Que as cadeias da opressão sejam quebradas pelo poder do Espírito Santo. Que eu possa viver plenamente a vida abundante que Jesus prometeu. Eu clamo pelo renovo espiritual, para que meu fogo não se apague. Que eu seja um vaso de honra, cheio do Espírito Santo para levar a tua luz onde houver trevas. Que meu testemunho seja forte, minha fé inabalável e meu amor contagiante. Eu clamo contra todo o poder do inimigo que age contra minha vocação, meu ministério e minha missão. Que toda barreira espiritual seja removida, que toda pedra de tropeço seja retirada do meu caminho. Que eu avance com confiança, sabendo que tu estás comigo em cada passo. Eu clamo pela proteção divina sobre minha família espiritual, meus irmãos na fé, meus líderes e aqueles que caminham comigo. Que nenhum mal os alcance, que o Senhor os guarde e os fortaleça. Que sejamos um corpo unido, firme na verdade e no amor. Eu clamo, Senhor, que o teu fogo consumista todo o mal, que a tua luz brilhe intensamente e que a tua paz reine em meu coração. Que eu seja sempre um guerreiro de oração, um intercessor fiel, um filho dedicado. Eu clamo pela manifestação poderosa da tua glória em minha vida. Que o teu poder se manifeste em milagres, em sinais e maravilhas, mostrando ao mundo que tu és o Deus vivo e atuante. Que eu seja um testemunho vivo da tua graça e do teu poder. Eu clamo por um avivamento espiritual, pela renovação da fé, pela multiplicação dos dons do Espírito em mim. Que eu possa ser usado para edificar o teu reino, para alcançar os perdidos, para confortar os aflitos. Eu clamo com toda a minha alma, com toda a minha força, sem hesitação, sabendo que o Senhor me ouve e me responde. Que este clamor suba ao céu e que o teu fogo desça com poder, destruindo toda a obra do inimigo. Eu declaro que sou livre, sou forte, sou vitorioso. Que o sangue de Jesus me purifica, me protege e me liberta. Que o Espírito Santo me encha de poder e me conduza em vitória. Eu me entrego ao Senhor, confiando plenamente em sua misericórdia e justiça. Eu clamo pela vitória completa, pela proteção perfeita, pela restauração total. Que o Senhor seja exaltado em minha vida, hoje e para sempre. Atenção! Se esta oração falou com você, declare nos comentários: eu recebo o fogo de Deus sobre minha vida. Inscreva-se no canal para mais orações de libertação e guerra espiritual. Compartilhe com alguém que precisa desta libertação.